Boa noite, irmãos. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar hoje continuidade ao estudo da palavra de Deus no livro de Esdra. Toda quarta é um culto que nós sempre fazemos a exposição de um livro e nós estamos expondo o livro de Esdra. Nós paramos no capítulo 4. O capítulo 4 falou sobre a paralisação da obra, né? O capítulo 4 começa falando da oposição. E o capítulo 4, importante, né? A gente entender esse último versículo, né? O capítulo 4 termina assim, no verso 24. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém até o segundo reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, no final do capítulo 4, encerra dizendo que a obra parou, né? E que obra parou, né? Fazendo aqui uma contextualização para os visitantes ou para os irmãos que não estavam acompanhando o estudo, né? Então, nós começamos a estudar o livro de Esdra, e o livro de Esdra trata sobre o retorno do povo judeu que estava até então cativo na Babilônia. Então, eles estão retornando novamente para a sua cidade natal para reconstruir a cidade, para reconstruir o muro e para reconstruir o templo. Deus então deu essa profecia por meio do profeta Jeremias, que em um determinado momento ia surgir um novo reino, o reino da Pérsia, e esse reino então decretaria o retorno desses judeus novamente para a sua terra. Então esse é o contexto. Nós estudamos o capítulo 1, que fala justamente sobre o início dessa profecia, né, decretada por Ciro. O capítulo 2 faz a listagem das famílias que retornaram a Jerusalém. O capítulo 3 trata sobre a reconstrução do altar, né? Nós vimos que a primeira obra que foi feita foi justamente a reconstrução do altar, né? Que tem todo um significado, a reconstrução do lugar da adoração, a renovação da aliança. E o capítulo 4 falou sobre a oposição a essa obra, né? Então os judeus que retornaram, no capítulo 4 narra justamente que eles enfrentaram uma oposição. E essa oposição aparentemente surtiu efeito, porque o capítulo 4 termina dizendo que a obra parou. Então nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 5, que irá falar justamente sobre a pregação da palavra e a continuidade da obra. Ou seja, Deus levantou dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Eles foram instrumentos na mão de Deus para profetizar a obra, né? Para profetizar aqueles que estavam construindo a obra e que tinham parado. Nós vimos que uma das razões da paralisação dessa obra não foi só a questão da oposição, mas justamente os judeus estavam muito mais preocupados com seus interesses, com as suas casas, do que propriamente o templo, né? É só você ler Ageu capítulo 1, que ele irá denunciar esse pecado do povo. E Deus, num momento específico, levanta esses dois profetas, Ageu e Zacarias, e eles então profetizaram ao povo, e o povo então retornou a construir ou reconstruir, né, a cidade em Jerusalém. Então nós vamos ler Esdra, capítulo de número 5, verso 1 e verso 2. Diz assim: Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então se levantaram Zorobabel, filho de Senatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus que os ajudaram. Só até aqui. Então nós vamos expor, né, poucos versículos, porque nós temos aqui uma espécie de tempo, entre 15 ou 20 minutos, portanto, nós vamos nos deter a esses dois versículos do capítulo 5 de Esdra, que trata especificamente sobre o papel da pregação de Zacarias e Ageu, e como isso levou ao retorno da obra de Deus. Então, se você quiser dar um título a esses dois primeiros versículos, né, você pode chamar isso da pregação da palavra de Deus e a continuidade da obra de Deus. Então, a Bíblia diz que no verso 1, né, de Esdra capítulo 1, fala que Deus então, o profeta Ageu e
profeta Zacarias, filho de profetizaram aos judeus. Então aqui nos fala sobre Deus levantando homens. Mas não só Deus levantando homens para dar prosseguimento à sua obra, mas fala sobre o engajamento desses homens. Então eu tenho dois profetas, né? Eu tenho o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Você leu comigo no verso 2? No verso 1 fala que eles profetizaram, e no verso 2 fala que eles estavam junto àqueles que estavam edificando. E aqui fala sobre o engajamento desses homens. A obra do Senhor, meu amado, sempre foi feita com homens e mulheres que estão engajados na obra do Senhor, que são obedientes ao chamado do Senhor, que estão dispostos a obedecer o chamado do Senhor. Nunca, em nenhum momento, a obra evoluiu, cresceu ou se propagou sem que haja engajamento espiritual daqueles que Deus chamou. Por isso que essa ordem ela impera sobre nós como igreja. Por isso que essa ordem impera sobre nós como comunidade cristã. Nós também somos chamados a nos engajar dentro das nossas possibilidades, né? Por quê? Porque muita gente, evidentemente, não tem condição de saúde ou inúmeras outras circunstâncias, né? Mas nós somos chamados, evidentemente, para nos engajar na obra do Senhor. E o que mais chama a atenção desse texto é o fato de que o verso 1 diz que eles profetizaram, e nós vamos já entender o que significa essa palavra profetizar à luz das Escrituras. O verso 1 diz que esses profetas profetizaram, e o verso 2 diz que eles estavam juntos com aqueles que estavam edificando. Quer dizer, que na mesma proporção que eles pregavam, que eles falavam, as suas mãos, né? Quer dizer, as suas mãos estavam em concordância com a sua boca. Assim também somos nós, né? Tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos, isso deve ser confirmado com as nossas mãos, com o nosso trabalho. Então é muito fácil apenas pregar, é muito fácil apenas louvar, é muito fácil postar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, ou falar, né, sobre o cristianismo, sobre dizer quem Deus é, o que Ele é para você. Mas o grande desafio para todos nós cristãos é justamente que essas nossas palavras estejam em acordo com os nossos feitos, com as nossas obras. Então esses profetas, eles anunciaram a palavra de Deus, chamaram o povo ao arrependimento, falaram do grande valor do reino de Deus, falaram sobre esse reino que iria se expandir, falaram sobre a misericórdia, a bondade e o juízo de Deus, e ao mesmo tempo eles também estavam junto daqueles que estavam profetizando. Quer dizer, que eles não estavam só falando, eles não estavam só postando no Instagram, no Facebook, mas eles estavam trabalhando para o Senhor. Isso é o grande desafio para todos nós que somos cristãos. O engajamento dos homens de Deus. Essa é uma responsabilidade que a Bíblia não negligencia para com a gente. Veja o chamado de Abraão, por exemplo. A Bíblia diz que Abraão foi chamado. Está lá no capítulo 12 de Gênesis. E Deus então chama Abraão e faz uma promessa. E Deus diz que irá abençoar ele, irá dar uma família abençoada a ele. Nele será bendito todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Então Deus chamou, mas Abraão teve a responsabilidade de ser obediente ao chamado. Ele saiu sem saber para onde ia. Então aqui fala sobre o engajamento. Então nós, como cristãos, temos esse grande desafio de sermos engajados no projeto, no propósito de Deus e naquilo que Deus nos chamou. Então isso é uma aplicação muito boa, porque o texto nos diz que esses profetas não só pregavam, mas estavam juntos. É só você ler o verso de número 2. Algo importante para se notar é justamente o que está aí no verso 1, né? Que fala sobre a pregação. Então, em que consistia essa pregação? A Bíblia diz que Ageu e Zacarias então profetizou ao povo. E o que é o ministério profético nas Escrituras? A profecia e o ministério profético não tem a ver, como muita gente pensa, somente em você adivinhar o futuro, em você revelar o futuro. A profetização tem a ver com a consolação, em você chamar o povo ao arrependimento e com a anunciação da palavra do Senhor. Se você lê o livro do profeta Isaías, do profeta Jeremias ou de todo profeta, lá não tem só acontecimentos do futuro. Lá tem Deus falando por meio deles ao povo, chamando ao arrependimento, apontando o pecado do povo, falando sobre a grande misericórdia de Deus, anunciando as promessas de Deus. Então,
O profetizar está ligado a consolar, está ligado a denunciar o pecado, está ligado a animar e está ligado também a falar sobre as promessas de Deus. E por que eu digo isso? Porque todos nós, hoje, como cristãos, na Igreja de Deus, somos chamados a ser profetas. Nós somos os profetas de Deus nessa geração. Por quê? Porque nós temos justamente a revelação de Deus dada a nós. Da mesma forma que a revelação vinha sobre o profeta Isaías, vinha sobre o profeta Jeremias, vinha sobre o profeta Ageu, sobre o profeta Zacarias, a revelação hoje vem a nós. A Bíblia diz que Deus escondeu aos sábios e deu aos pequeninos. Hebreus diz que Deus falou por meio de Cristo e nos deu esse mistério. Paulo diz, o mistério que outrora estava encoberto agora foi descoberto. Então nós somos os profetas de Deus. Nós recebemos do Senhor a revelação da sua vontade. Portanto, nós também devemos nos levantar como profeta de Deus para profetizar ao povo. E que profetização é essa? Anunciar o reino de Deus, chamar o povo ao arrependimento, denunciar os pecados, falar segundo a palavra de Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, e anunciar ao povo a revelação de Deus, as promessas de Deus, o futuro que Deus tem. Portanto, esses homens foram levantados para profetizar. E a pregação desses homens, a profecia deles, a pregação, o ministério deles, foi justamente levar o povo a ter ânimo. Né? Lembra que o povo tinha cessado, tinha parado em meio à oposição? O capítulo 5 começa dizendo que o profeta Zacarias e o profeta Ageu foram levantados para profetizar o povo. E então, após essa profetização, houve o retorno da obra. Então, a pregação da palavra de Deus, a anunciação da palavra de Deus traz ânimo ao nosso coração. Ele aponta para os nossos defeitos e muitas vezes isso leva todos nós ao arrependimento e a buscarmos a Deus. Isso devolve a gente, isso dá força a gente para que a gente retorne à obra. Isso é uma maneira muito eficaz para você que está afastado, para que você que está distante e para você que está na obra do Senhor. O método é um só, a palavra de Deus. A palavra de Deus, buscarmos a Deus na palavra, ouvirmos pregações, ouvirmos louvor, estar com a mente preenchida com a palavra de Deus, porque é a palavra justamente que nos mantém no caminho da verdade. Inclusive a nossa relação com a palavra diz muito sobre a nossa espiritualidade, onde está o nosso coração. Todos nós podemos responder para nós mesmos e essa resposta vai dizer quem nós somos em Cristo e onde nós estamos no cristianismo. Qual a resposta? A resposta à pergunta, o que é a palavra de Deus para mim? A palavra de Deus me acompanha nas minhas decisões? A palavra de Deus me acompanha na minha vida? Acompanha no meu local de trabalho? Acompanha nos meus negócios? Na minha relação com a minha família? Com a minha esposa? Com meus filhos? Com meus colegas? O que a palavra de Deus é para a gente? Então, a resposta a essa pergunta diz sobre a nossa espiritualidade. Diz sobre quem nós somos, que cristianismo praticamos, a relação com a palavra. Irmãos, isso é tão visível nas Escrituras que sempre que Deus irá corrigir Israel, sempre ele irá falar a mesma coisa. Vocês se afastaram dos meus estatutos, vocês quebraram os meus estatutos. Muito interessante, né? A reforma que o rei Josias faz no povo de Deus. Né? Deus teve um momento em que Deus levantou reis, e esse período é o período monárquico. Está lá em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então aqui fala de Deus levantando reis que governavam Israel. Né? Então, muito interessante porque o reino vinha decaindo. Né? Deus reinou sobre Israel Manassés, um rei terrível, fez o que era mal diante do Senhor. O seu filho Amon foi tão mal que a própria população pegou ele e matou. Mas a Bíblia diz que nasceu um homem chamado Josias. E adivinha como foi que começou a reforma e o reavivamento espiritual de Israel? Os sacerdotes encontraram um livro da lei do Senhor. E foi esse livro que apontou o pecado, que apontou a necessidade do reavivamento. Então tudo começou com o quê? O reencontrar a palavra. Inclusive isso, posteriormente, nós vamos meditar nesse acontecimento. Então o reavivamento nos dias do rei Josias começou no achado do livro de Deus que estava esquecido. E aí, talvez
isso nos diga, talvez não, isso com certeza nos diz muita coisa, que a nossa relação com a palavra diz muito a respeito da nossa vida espiritual. Se você esqueceu da palavra, se você não tem a palavra como a verdade, se você não tem a palavra como o centro da sua vida, como aquilo que você deve meditar, buscar e depender, provavelmente seu coração está distante. Provavelmente você está distante de Deus. E se você ainda está na igreja, mas tem essa relação totalmente indiferente à palavra de Deus, ou seja, ela não é importante para você, por que eu digo que não é importante? Porque você não se debruça nela todo dia, não tem ela como alimento, não tem ela como parâmetro da sua vida. Você está andando num caminho que com certeza você irá fracassar espiritualmente, se Deus não tiver misericórdia de você. Portanto, Deus sempre iniciou a sua obra por meio da palavra. É isso que esses versículos estão nos dizendo, ou seja, que todo reavivamento, que toda obra que Deus vai, começa sempre com a anunciação da sua palavra. A Bíblia diz aqui, Esdras capítulo 5, verso 1 e 2, que a obra foi retomada. Mas o que foi que levou a obra a ser retomada? A anunciação da palavra do Senhor, quando o povo começou a dar ouvido aos profetas de Deus. Se nós queremos ter uma vida espiritual crescente, sólida, que é isso que Deus quer que nós tenhamos, nós devemos ouvir o que os profetas de Deus falam. Nós devemos ouvir o que a palavra nos diz. E por quê? Porque isso levou o povo novamente a ser reanimado e a voltar a reedificar os muros, ou reedificar a cidade. Então, a pregação da palavra de Deus sempre esteve na base do movimento de arrependimento, do movimento do crescimento espiritual da igreja. Pegue Jesus, Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, diz que Jesus começou a pregar o reino de Deus, começou a pregar o evangelho, chamando o povo ao arrependimento. Esse foi o ministério de Jesus. Veja o apóstolo Pedro na igreja já nascente em Atos 2, no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que Pedro se levantou e começou a pregar o evangelho, e nós sabemos a explosão que teve ali em Jerusalém, né? Olhe, por exemplo, para a vida de Lutero, né? O grande reformador da igreja. A pregação de Lutero, a reforma começou na pregação. As próprias músicas, né, eram um instrumento de Lutero espalhar a palavra de Deus, né? Olhe para o grande reavivamento que ocorreu lá no século XVIII com um pastor chamado John Wesley, né? O reavivamento, conhecidíssimo na história da igreja do século XVIII, que salvou a Inglaterra. Começou com o quê? Com as pregações. Aonde você for, meu amado, o método de Deus é a mesma coisa. Pregação da palavra de Deus, a anunciação da palavra de Deus. Ou seja, a palavra tem que ser anunciada, pregada e ensinada. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. 1 Coríntios 1, verso 21 diz que foi da vontade de Deus salvar por meio da pregação. E um versículo que eu quero ler com os irmãos, né, é 1 Pedro 1, 23, que diz assim: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanentemente. Todo cristão que existe e que existiu no passado e que existirá, se assim Deus permitir, todo ele nasceu pela palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, se a palavra de Deus é isso tudo, se a palavra de Deus anunciada foi o que levou o retorno da obra que até então estava parada, então o que a palavra de Deus pode fazer por nós? Tudo. O que a palavra de Deus é pra gente? Tudo. Né? Por isso que a pergunta é: o que a palavra de Deus é pra gente? Qual a nossa relação com ela? Se ela é a base de tudo, se ela é o que nos faz prosperar, porque toda obra, todo e qualquer movimento da igreja que não tiver a palavra como fundamento, não prospera. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento no qual já está posto. Então nós não podemos inventar nada, falar, aconselhar, enfim, fazer nada que não seja aquilo que a palavra de Deus nos manda. Isso é o que nos dá a prosperidade. Você lembra de Josué? Josué recebeu a tarefa de ser o substituto de Moisés, fazer o povo herdar a terra. E quando Deus chama Josué, tá, no capítulo 1, quando Deus então dá a ordem a Josué, o que é que ele diz para ele? O que iria alimentar o ministério de Josué, o que iria fazer com que o povo conquistasse a terra, o que ia fazer com que o povo prosperasse. Tá lá Josué 1:8. Não deixe
de falar as palavras do livro dessa lei e de meditar nela de dia e de noite, para cumprir fielmente tudo que nela está escrito. Só então teus caminhos prosperarão e serão bem sucedidos. A palavra é o que fez o povo prosperar e crescer. Assim também nós, a palavra de Deus é o que faz nós prosperarmos e crescermos. Por isso que a palavra, ela tem um lugar especial na nossa vida, né? Esse vídeo que eu estou gravando, falando da palavra, né, com certeza tem um tempo, né? Como na igreja a gente tem um tempo, porque evidentemente é bom a gente ter um tempo, porque também isso pode trazer um desgaste maior. Mas quanto mais a gente se banha da palavra, quanto mais a gente medita na palavra, claro que ela traz o que? Vida pra gente, fortalecimento espiritual. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15, para que Timóteo então permanecesse naquilo que ele tem ouvido. Ele diz assim: desde a infância tu conheces as Sagradas Escrituras. Ou seja, para que ele meditasse nela, guardasse ela. E aí segue aquele conjunto de versículos que diz que a palavra de Deus toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então o apóstolo Paulo diz isso a Timóteo, isso também deve estar no nosso coração, né? Então a obra de Deus, como nós vimos finalizando esse momento, ela deu prosseguimento justamente porque se levantou homens para pregar o Evangelho, e essa pregação foi acompanhada do despertar e do retorno à obra. Portanto, meus irmãos, nós podemos concluir e trago até um alerta, né? Como disse um pastor, talvez a nossa tarefa mais urgente na nossa casa, talvez a tarefa mais urgente que nós devemos fazer em casa seja tirar justamente a poeira da nossa Bíblia, né? Seja tirar a poeira da nossa Bíblia e nos debruçarmos sobre ela, porque é por meio da palavra que Deus pode falar ao nosso coração, regenerar o nosso coração e pode nos trazer vida. Jesus Cristo disse assim: chegou a hora, e a hora é essa, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvir viverão. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.